Olá a todos. Nesse vídeo eu queria fazer para vocês um convite para participar de uma live que vai acontecer na próxima semana, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu vou receber o Matheus Benites, né? O Matheus Benites, ele apareceu no canal do Marco Cavalcante, no Ativista Ateus do Brasil. Eu também estava assistindo uma discussão dele, 4 horas de discussão, muito bom, por sinal, com o Paulo Cogos, né, que é eu honestamente nem sabia, né, que no Brasil a gente tinha apologéticos, né, eu estava até surpreso, eu cheguei a procurar se existiam apologéticos cristãos. Para quem não sabe o que é um apologético cristão é uma pessoa que defende a fé cristã usando razão. Seria o mais próximo que a gente teria de um pesquisador, né? Se a gente fosse pensar que o que seria um pesquisador cristão, né? O mais próximo seria um apologético, né? Porque os cientistas, eles não são cristãos, são em maioria ateus agnósticos, né? E mesmo quando um cientista vira cristão, né, ou seja, ele passa a defender o cristianismo, ainda assim eles não usam argumento científico, né. Exemplo seria o John Lennox, né, que é um matemático da Oxford, né, da Universidade de Oxford. Outro exemplo seria o Francis Collins, que seria o que foi o líder do projeto Genoma. E a gente vai achando outros exemplos, né? Exemplos históricos, né? Se a gente for considerar exemplos históricos, nós temos, por exemplo, Isaac Newton, que era um cientista cristão, né? Nós temos também Galileu, que também era cristão, né? E o John Lennon cita muito Galileu. Mas todos esses exemplos são exemplos que eles não, quando eles falam de cristianismo, de Deus, eles deixam a ciência de lado, né? Ou seja, você pode pensar que o cientista deixa de ser cientista e passa a ser crente, né? Mas a argumentação não tem nada a ver. Se você pega argumentações, por exemplo, do John Lennox, né, eu vi vários debates do John Lennox, quando ele debateu, por exemplo, o Christopher Hitchens. Quando o John Lennox debateu o Christopher Hitchens, naquele momento o matemático deixou de ser matemático e o jornalista, que é um jornalista, virou matemático. Você vê claramente que o Christopher Hitchens, que é um jornalista, ele usava muito mais lógica, ele fazia muito mais sentido lógico, argumentativo, do que o John Lennox, né, que é um matemático, né? Você espera que um matemático vai usar lógica, vai usar assim, lógico, não. Né, tem esse ditado que eu gosto, que eu coloco muito nos meus livros, né, eu recomendo vocês, é de que a religião transforma o doutor em idiota, idiota em doutor, né? Porque aquela pessoa que tem um doutorado, no caso do John Lennox, né, passa a se comportar como idiota, no sentido de que ele passa a fazer argumentações que não tem pé nem cabeça, né? Por exemplo, quando ele fala de biologia, né? Quando ele fala de biologia, ele está basicamente ignorando o trabalho de todos os biólogos, né? Quando ele debateu o Richard Dawkins, e o Rich Dawkins perguntou se ele acreditava na teoria da evolução. O moderador tentou esquivar o assunto, né? E o Christopher Hitchens, o Rich Dawkins falou: não, não, eu quero ouvir o que ele vai falar, né? O Rich Dawkins estressou que eu quero ouvir ele negar a teoria da evolução na minha frente, que eu sou um biólogo. Só que ele não fez isso, ele deu uma esquivada. Ele meio que falou que ele me colocou condições, né? O que é típico de criacionista, né? É típico de criacionista fazer isso, de colocar condições, né? Que é o desenho inteligente. Aí tem o Francis Collins, o Francis Collins, ele é um biólogo, e na verdade ele é meio que um biólogo, né? Foi o líder do projeto Genoma, que acredita no teísmo inteligente, né? Que é uma espécie de versão mais evoluída do desenho inteligente. Então basicamente é isso, né? Eu queria, na verdade, convidar vocês para esse debate, né? Que vai ser um debate amigável, né? Vai ser mais uma conversa. Somos dois ateus, então não é um debate entre duas visões diferentes de mundo, é mais uma conversa mesmo entre eu, né, que nós vamos falar sobre o Matheus Benite está fazendo doutorado na parte de moralidade, né, e e eu achei bem interessante que a gente não conhecia, assim, conhecia, eu já cheguei a ver alguns vídeos do Matheus Benites, mas não conhecia ele como ateu, né? Eu cheguei a ver alguns vídeos, se não me falha a memória, no passado eu cheguei a ver alguns vídeos dele sobre a moralidade de Nietzsche, né? Nietzsche e a moralidade cristã, né?
ele chegou a comentar algumas coisas, mas eu não lembro muito bem se foi o canal dele ou se foi um outro canal de um outro ateu. Eu nem sabia que ele era ateu, né? Eu conheci o Matheus Benítez pelo canal do ativista ateu do Brasil, com o Marco Cavalcante. Eu fiz para ele o convite de vir ao meu canal para falar do doutoramento dele, para a gente falar um pouco de moralidade. E nós vamos abordar o trabalho nós vamos pegar o trabalho do Sam Harris, né? O Sam Harris eu tô lendo agora, há muito tempo que eu tô querendo ler, né? Eu tô muito tempo querendo ler o trabalho do Sam Harris, né? The Moral Landscape, né? Que é a ideia que o Sam Harris ele propõe, né, uma ideia de moralidade ateísta, né, vamos dizer, né, uma moralidade cética, né. O que o Sam Harris argumenta? Sam Harris argumenta de que a ciência fica muito focada em tecnologia, mas a ciência ela meio que deixa de lado uma das coisas mais importantes do mundo, que é a moralidade, né? O que é moralidade, né? Por que a religião tem um monopólio, né? Um monopólio sobre a moralidade, né? Então, basicamente o que nós vamos discutir com o Matheus Benítez, né? Eu queria convidar vocês a participarem, né? Vai ser na próxima semana, na quinta-feira, às 8 horas da noite, né? Esse horário 8 horas da noite eu não gosto muito desse horário, mas eu estou testando esse horário, né? Meio que um teste, né? Então fica o convite, né? Vocês que acompanham o canal da ter visto que eu tenho postado muito sobre moralidade. Eu tenho postado em inglês porque eu tenho um outro projeto que chama Scientists Free From Religion, que é um projeto em inglês. Então esses vídeos são usados nesses blogs de post, mas eu também tenho postado em português, né? Eu postei algumas coisas em português também, que é para o blog Mente Ateísta, né? Que na verdade os vídeos são usados nesses blogs, nesses blogs, né? Eu posto o vídeo, mas depois o vídeo fica disponível dentro da postagem de blog. Então, um abração a todos, nos vemos na próxima semana. Salva a agenda aí, separa o horário, né? Faz o esforço para separar aí, para a gente poder conversar com o Benítez, né? Com o Matheus Benítez. Eu acho muito legal que a gente possa essas lives, é uma oportunidade de a gente fazer uma participação.